Então, se está alinhado 70%, é 70% amigo, não é 30% inimigo, ainda mais numa eleição majoritária que precisamos derrotar a máquina. Bom, Ratinho Júnior desistiu de disputar a presidência e quem está se assanhando para tentar ocupar o lugar do Caiado no PSD é o Eduardo Leite, que já acionou, inclusive, a sua base, a sua militância mega ultra empolgada, como eu vou mostrar. Antes, o Ratinho desistiu 2 dias, se eu não me engano, depois da minha querida amiga Thaís Oyama escrever isso aqui. Entrada de Ratinho no páreo tira Flávio da zona de conforto. Esses são os nossos analistas, especialistas em análise política da velha imprensa. Né? Esperar o que deles? O que o Flávio está fazendo está certo. Ele está costurando alianças. Ele deve ter 3 vezes mais palanque que o pai teve nas eleições passadas. Ele está engolindo muito sapo. No discurso que ele fez ao lado do Sérgio Moro, da Rosângela Moro, do Deltan Dallagnol, ele falou: todo mundo sabe que nós temos nossas divergências aqui e elas ficam no passado. Nós estamos aqui unidos para olhar para frente. E o denominador comum, o objetivo comum é derrotar o Lula, o PT. Essa tem que ser a pegada. Claro que isso gera mal-estar para alguns que ficam passando o dia todo caçando traidores e odiando de uma forma bem patológica, vamos combinar, o Deltan Dallagnol. Porque o Deltan não é alguém entre os mais relevantes da direita. Ele falou no passado coisas sobre se afastar do Bozo e manter os votos. Falou. Mas a gente vai ver que no passado tem muita coisa que muita gente falou. Mas hoje ele é um cara que escreve colunas absolutamente técnicas, excelentes na Gazeta do Povo contra os abusos do Supremo, bate com vontade no Lula, tanto que é odiado pelo PT, mas ele, curiosamente, é odiado também pela ala bolsonarista raiz, australiana. Então, meus amigos, desculpa quando eu trago esse assunto, eu sei que tem gente que preferia que eu simplesmente ignorasse esse assunto, mas é que aqui nos Estados Unidos está tendo uma limpa. Tucker Carlson foi desmascarado. O cara aderiu ao Islã. Essa é a suposição de muita gente. Ou sofreu compromisso da Rússia, do Putin. Enlouqueceu. Está aplaudindo já a Sharia, a lei islâmica. Ele elogia a Arábia Saudita como exemplo e cospe nos Estados Unidos. Esse é o grande patriota conservador. Enganou muita gente por muito tempo. Então, cuidado com os infiltrados. Candace Owens, entre outros. Está tendo um movimento aqui nos Estados Unidos de separação do joio e do trigo. O próprio Trump desautorizou o Tucker Carlson. Então, eu trago esse assunto à tona porque o Flávio está agindo certo. Está atraindo para si o Moro, o Deltan. Aí fica uma turma falando o quê? Todo mundo está na coleira do Deltan? Eu estou na coleira do Deltan? Não sei nunca por quê, nunca me explicaram por que eu estaria na coleira do Deltan. Mas eu estou na coleira do Deltan, segundo o nosso premiado analista australiano. Então, o Flávio está na coleira do Deltan. É a única conclusão a que podemos chegar. Mas claro que eles preferem o malabarismo nessas horas. Não, aí é política, aí pode, aí é para vencer a eleição. Para vencer a eleição e para ter comissão, defenderam até votar no Alcolumbre, né? E no Hugo Mota, que ia entrar para a história como o melhor presidente da Câmara se fizesse a coisa certa. Se fizesse. Era o Mota, gente. Quem acreditou que ia fazer a coisa certa? Então, é óbvio que tem que tomar cuidado com infiltrados, que querem gerar intrigas e, de alguma forma, prejudicar essa postura agregadora do Flávio Bolsonaro, que é necessária para a vitória. Agora, é óbvio que tem uma pergunta legítima aqui. Até onde pode ir esse pragmatismo? Bom, cada um vai ter a sua linha divisória.
Por exemplo, o Moro e o Deltan, para mim, é no-brainer. São odiados pelo PT, fizeram um bom trabalho à frente da Lava Jato. Eu sei que o Arthur Machado não gosta da Lava Jato, porque ele foi preso nela, né? Mas prendeu um monte de corrupto, e aí a Vaza Jato, que na época não incomodava o Gilmar Mendes e companhia com os vazamentos, né? A Vaza Jato, obtida por um hacker, implodiu a operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no Brasil. Lembrando que o lavajatismo, em 2018, foi um fator importante para a vitória de Bolsonaro. Tanto é que Bolsonaro foi lá e colocou o Moro como ministro. Agora, de repente, nos ensinam aí, pessoal de uma ala da direita, que nós temos que odiar a Lava Jato, assim como o Gilmar Mendes odeia, e o Reinaldo Azevedo. Então, o Deltan Dallagnol e o Moro, todo mundo pode ter suas desconfianças. O Moro saiu da forma que saiu do governo, não é muito confiável, como alguém leal e tudo, mas que ele é antipetista, que ele é odiado pelo PT, que ele foi um ministro que apresentou projetos que endurecem contra o corrupto e o criminoso. Tudo isso ele fez. Então, se está alinhado 70%, é 70% amigo, não é 30% inimigo, ainda mais numa eleição majoritária que precisamos derrotar a máquina. Agora, até onde vai o pragmatismo, Rodrigo? O meu esbarra aqui. Valdemar se reúne com Aécio Neves em busca de apoio do PSDB para Flávio. PSDB não tem nem mais voto. Aécio Neves ninguém mais lembra quem é. Não, eu acho que o Valdemar deve ter feito isso sem a aquiescência do Flávio. Espero. Não acho que a gente precisa desse tipo de apoio. Esse tipo de apoio a gente não quer, não. Assim como do Missão do Renan Santos, da turma do MBL, né? Enfim, a gente sabe que tem uma turma aí que vai fazer o L mesmo, né? No segundo turno. O Moro, justiça seja feita, apoiou o Bolsonaro no segundo turno contra Lula, na eleição passada. Né? Vamos lembrar disso. Agora, vamos lá então. Eu falei de passado, né? Porque todo mundo tem passado, né? E todo mundo é livre para mudar de opinião. Eu já expliquei algumas mudanças, né? Eu já fui muito mais crítico do governo Bolsonaro e muito mais elogioso da postura do Moro, depois inverteu. Eu vi que o Moro era mais ensaboado e talvez tivesse ali um projeto de poder, e o Bolsonaro era alguém mais genuíno e realmente estava querendo o bem do Brasil. As coisas mudam. Os fatos mudam, aquela reunião veio a público, você muda de postura. Agora, curioso, são os caçadores de traidores que não admitem que ninguém pode mudar, mesmo agora que o Flávio está se juntando ao Novo, eles já ficam buscando mensagens antigas da turma do Novo, e o Novo da era Amoedo era um. Hoje é outro partido. Amoedo não vale nada. Amoedo é da turma do Armínio Fraga, que fez o L. Mas vamos lá, né? Esse é o Arthur Machado, o cara que financia o Quinto Elemento. Não é uma fala. São várias. São várias. Dizendo que o Bolsonaro é tudo de ruim. São várias, né? Aqui tem 4, aqui tem mais 3 e ainda faltaram outras. Como ele chamando o Bolsonaro de Bolsonaro. Bolsonaro não defende a democracia. O que mais? Bolsonaro dizer que é cristão me lembra: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, chama ele de falso cristão, de hipócrita, de fariseu e o escambau. Esse é o líder da direita pura, bolsonarista raiz, que vai expurgar os traidores de toda aliança com o Flávio. Quem não percebeu ainda que isso é um jogo para implodir a direita e a própria candidatura do Flávio precisa acordar enquanto é tempo. Agora,
Eu mencionei aí o PSD, né? O Kassab ficou sem o Ratinho Júnior, que é quem eu acho que ele preferia. Aí tem o Caiado, mais à direita, mas vai fazer o quê? Vai mirar em quem no primeiro turno? No Flávio, para tentar roubar os votos do Flávio? Ele vai se prestar ao papel de linha auxiliar do Lula? E aí, no segundo turno, ele vai apoiar o Bolsonaro num partido que tem o Eduardo Paes, o Pacheco e companhia?